Vamos praticar a sua fala no inglês com calma. Esse é o segundo episódio de uma nova série que eu tenho aqui no canal, que eu faço você praticar a sua fala no inglês com mais confiança. E nessa aula nós teremos 3 etapas diferentes. Na primeira parte nós faremos leitura em voz alta, ou seja, uma das variações de shadowing. Se você não está familiarizado com esse termo, eu vou deixar outra aula disponível para você aqui embaixo. Mas basicamente, eu vou ler uma vez e você vai ler depois de mim. Na segunda etapa nós faremos a leitura sem pausa, justamente para você trabalhar a sua respiração e também o ritmo de fala. E na terceira e última etapa nós teremos as explicações. Então a gente não vai só trabalhar a sua escuta, a sua fala e a sua leitura ao longo dessa aula, eu também vou te explicar o porquê de cada coisa do texto que a gente vai usar. E eu te desafio a ficar até o final desse vídeo. Por quê? Eu já fiz a primeira aula que era para o nível básico. Hoje nossa aula vai ser para o nível intermediário por conta dos vocabulários que nós utilizaremos e também das estruturas. Porém, eu tenho certeza que você vai entender muito mais do que você acha que você entenderia. Você vai se surpreender e vai poder praticar mesmo estando hoje no nível básico. Vamos lá? Mas é claro, antes da gente começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e, claro, ativar o sino de notificações para você não perder nenhuma aula aqui do canal. Toda semana nós temos vídeo novo, nós temos aula nova e você não quer ficar de fora. Então, simbora. Para essa etapa, eu vou ler uma vez e depois você repete depois de mim. Leo was walking home. Leo was walking home when he remembered his mom's birthday. When he remembered his mom's birthday. Leo was walking home when he remembered his mom's birthday. Leo was walking home when he remembered his mom's birthday. He took out his phone. He took out his phone and recorded a sweet voice message. And recorded a sweet voice message. He took out his phone and recorded a sweet voice message. He took out his phone and recorded a sweet voice message. Happy birthday, Mom! Happy birthday, Mom! I love you and I hope you eat lots of cake. I love you and I hope you eat lots of cake. Happy birthday, Mom! I love you and I hope you eat lots of cake. Happy birthday, Mom! I love you and I hope you eat lots of cake. Feeling proud? Feeling proud? He pressed send without checking the contact. He pressed send without checking the contact. Feeling proud, he pressed send without checking the contact. Feeling proud, he pressed send without checking the contact. A few seconds later,
A few seconds later, his boss replied. His boss replied. A few seconds later, his boss replied. A few seconds later, his boss replied. Thanks, Leo. Thanks, Leo. I'm not your mom. I'm not your mom. But I will eat cake. But I will eat cake. Thanks, Leo. I'm not your mom, but I will eat cake. Thanks, Leo. I'm not your mom, but I will eat cake. Leo stared at his phone. Leo stared at his phone. Then whispered. Then whispered. I guess I need a new job. I guess I need a new job. Leo stared at his phone, then whispered, I guess I need a new job. Leo stared at his phone, then whispered, I guess I need a new job. Congratulations! E aí, tudo tranquilo até aqui? Você aprendeu alguma palavra nova pelo contexto? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Agora vamos para a próxima etapa, que vai ser a leitura direto. Então eu vou lendo e você vai lendo junto comigo, ao mesmo tempo. Simbora! Now let's read it together. Agora nós vamos ler juntos. E preste muita atenção em como os sons se conectam. Leo was walking home when he remembered his mom's birthday. He took out his phone and recorded a sweet voice message. Happy birthday, Mom! I love you and I hope you eat lots of cake. Feeling proud, he pressed send without checking the contact. A few seconds later, his boss replied. Thanks, Leo. I'm not your mom, but I will eat cake. Leo stared at his phone, then whispered, I guess I need a new job. E eu não sei se vocês perceberam, mas algo muito incrível que acontece quando a gente lê com mais naturalidade e com mais fluidez, nós acabamos unindo os sons. Como é o caso aqui, ó, he took out. A gente não vai falar took out, a gente vai falar took out, he took out his phone. E isso acontece porque nós temos uma palavra terminada com som de consoante, então took, que termina com esse som, com essa pressão de ar, né? Took. E a próxima palavra começa com som de vogal. Took out. Então, ao invés de eu fazer essa pausa no meio, ao invés de eu ter essa pressão de ar sendo liberada e depois eu tenho que fazer outra pressão de ar para liberar o som de vogal, eu uno as duas coisas. He took out his phone. E a mesma coisa acontece aqui no recorded a sweet voice message, né? Esse a que tá aí no meio, ele serve de uma ponte. Então a gente emenda recorded a sweet message. Mesma coisa aqui no lots of cake. O S fica com esse som de Z, né? Lots of. E o F perde esse som de F
e vira um som de V, lots of cake. E isso que eu tô descrevendo pra vocês é o que a gente chama de connected speech. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, me deixa saber aqui embaixo que eu posso fazer uma aula pra vocês. Muito interessante fazer esse exercício, né? Pois é, agora eu tenho mais uma recomendação pra você. Depois que essa aula terminar, depois que eu fizer as explicações, eu recomendo para que você assista o vídeo de novo. Não para que você leia comigo e repita depois de mim e tudo mais, mas para que você só escute e faça os mesmos exercícios, mas sem ler, somente escutando. Porque veja bem, você vai ter visto e repetido e escutado cada parte desse texto pelo menos 3 vezes. Então, além de ter visto com bastante repetição, também vai ter a explicação. Então, fica muito mais fácil para você associar e lembrar do significado de cada coisa. Você vai ver a maravilha de colocar isso em prática também. Combinado? Fica muito mais fácil de assimilar a história toda. Agora vamos para a última etapa, vamos para as explicações. Por que cada frase foi escrita desse jeito? Tem um porquê? Não tem um porquê? Todas essas estruturas realmente são utilizadas no dia a dia? E aí, o que será que a gente pode aprender com essa short story? Então vamos lá. Talvez você tenha percebido que essa história está no passado e com isso a gente vai trabalhar muito essas estruturas. Para começar com a primeira parte. Leo was walking home when he remembered his mom's birthday. Então o Leo, provavelmente deve ser só Leo ou Leo ou um apelido para Leonardo. Leo was walking home when he remembered, quando ele se lembrou, his mom's birthday, que era aniversário da sua mãe. Então veja bem, Leo was walking, essa estrutura está no passado contínuo. Nós estamos descrevendo algo que estava acontecendo no passado. When he remembered, quando ele se lembrou. Remembered está no passado simples, então a gente tem 2 tempos verbais diferentes aqui, os 2 no passado. O primeiro, was walking home, passado contínuo, e remembered, passado simples. Qual que é a diferença desses 2 tempos verbais? Nós geralmente vamos usar o past continuous, was walking, quando nós queremos descrever que algo estava acontecendo. E nós temos essa necessidade de descrever que algo estava acontecendo porque teve uma outra ação que interrompeu ou que mudou o rumo daquela ação anterior. Então, ele estava andando para casa, mas tudo mudou porque ele lembrou que era aniversário da mãe dele. E olha só, a gente tem até o when, que significa quando, para mostrar que houve essa quebra de padrão. Algo estava acontecendo quando ele lembrou que era aniversário da mãe dele, ok? Ambas ações estão no passado, elas começaram e terminaram no passado. Uma estava acontecendo e a outra interrompeu. E a estrutura é muito legal, né? Porque o was é uma das conjugações do verbo to be no passado. Nós temos was e were, mas como a gente está falando do Leo, que é he, ele, a gente vai usar o was. E aí o verbo vem com ing no final. Se você quiser saber mais sobre esse tempo verbal aqui, a gente tem uma aula sobre ele. Mesma coisa para o remembered. Nós também temos uma aula específica para ações, né, para essa estrutura do simple past. Agora, algo muito importante da gente notar aqui é a pronúncia de remembered. Vou deixar aqui disponível para vocês também uma aula que eu explico só sobre palavras terminadas com ed, como que funciona essa pronúncia. Nesse caso, a gente não vai falar remembered, tá? É remembered. Termina com esse som de D mesmo, bem leve. Remembered. Ok? Let's move forward. Vamos continuar. Algo que eu adoro fazer nas minhas aulas, e você pode começar a ter esse comportamento também, é marcar. Por que será que a gente tem Leo, he e his nesse trecho? Primeiro porque a gente tem a apresentação do personagem, que é quem? O Leo. E depois, para não ficar repetido, para não falar Leo was walking home when Leo remembered, a gente coloca o he, que significa ele. Ele quem? O Leo, que já foi apresentado anteriormente. Ele lembrou do que? His mom's birthday. Aqui, o his é diferente do he, porque his mom's birthday significa o aniversário da mãe dele. Então, sempre quando a gente quiser fazer uma relação com parentesco ou dizer que algo pertence a alguém, é esse tipo de pronome que a gente vai usar, possessivo, que é esse caso aqui, his mom's birthday. Mas, por exemplo, se fosse o aniversário dele, his birthday. Nossa, ele tá voltando pra casa e lembrou que era o aniversário dele, ok? Então, sendo o aniversário dele ou sendo o aniversário da mãe dele, é dele do mesmo jeito. Então, por isso que a gente usa o his e não o he. O he sempre vai ter uma ação depois, tá bom? E o his sempre vai estar associado com alguma questão de posse ou domínio. His mom's birthday, o aniversário da mãe dele. E talvez você esteja se perguntando por que existe esse apóstrofo, né? Por que ele tá aí? O apóstrofo vem para caracterizar também que algo pertence a alguém. Então, por exemplo, quando a gente tem esse caso do mom's birthday, eu quero dizer que o birthday é da minha mãe, o aniversário é da minha mãe. E para isso eu coloco esse apóstrofo S. Esse apóstrofo S não tem nada a ver com plural, tá? Então é muito comum no Brasil você ver as pessoas colocando apóstrofo S no final para dar uma americanizada no nome, mas na verdade aquilo ali fica meio sem sentido. Não é plural.
é posse. Então você até pode ver, tipo assim, a Teddy's Restaurant, né? Que é o restaurante do Teddy. Mesma coisa pra Mom's birthday. É posse. Vamos pra segunda etapa. He took out his phone and recorded a sweet voice message. Então ele tirou, né? Ele sacou o celular dele e gravou uma mensagem muito doce, uma mensagem muito querida de feliz aniversário pra mãe dele. Uma voice message. Uma mensagem por voz. Então he took out é ele tirou. Ok? Só que veja bem, esse é um verbo no passado, diferente de remembered e também diferente de recorded, né? Então existe uma categoria de ações no passado que nós chamamos de verbos regulares, que são essas terminadas com ed, e tem as que são irregulares, que são completamente diferentes. Então, por exemplo, quando a gente está falando de took out, é tirou. No presente seria take out. Então, take out não é o tipo de verbo, não é o tipo de ação que a gente só consegue adicionar o ed para colocar no passado. Taked não existe. O passado de take é took, porque ele é irregular. Mas olha só, record é gravar, né, no presente. I record, eu gravo. No passado, eu gravei ou ele gravou. Recorded. Aqui é só adicionar um ed, ok? Então essa é uma diferença entre os verbos regulares e irregulares. Camille, qual que é o padrão? Não existe um padrão, não existe um motivo, não existe um porquê de certos verbos serem regulares e outros serem irregulares. É a partir do seu uso, da sua prática diária que você vai memorizar isso. Não adianta, inclusive, você tentar memorizar por lista, tá? Cuidado, você pode se frustrar. E o que também é muito interessante é que recorded é diferente de remembered. E por quê? Porque você vai assistir na aula que eu falo sobre a pronúncia de palavras terminadas com ed, mas eu já vou te adiantar. Palavras que terminam em d ou t, o ed vai ter som de ed mesmo. Então, record termina com d. Isso significa que esse ed vai ter som de ed. Então, recorded, recorded. He took out his phone and recorded a sweet voice message. E aqui nós temos duas ações na sequência. Então, took out and recorded. Então, essas duas ações, elas estão no passado simples porque elas estão descrevendo uma sequência de ações. Talvez se você hoje se encontra no nível avançado, você até pode me perguntar assim, Camille, mas eu não poderia falar he had taken out his phone, né? Passado perfeito nesse caso. Não se faz necessário, porque as duas coisas aconteceram simultaneamente. Ele tirou o celular e já começou a gravar. Não são coisas que estão muito distantes no tempo, então não se faz necessário o uso do passado perfeito, caso você tenha se perguntado. E aqui, mais uma vez, a diferença de he, olha aí, logo na sequência nós temos uma ação, he took out, e his phone, o celular dele. Mais uma vez estamos falando de posse. E olha que interessante essa estrutura, né? Sweet voice message. Olha quanta informação. Sweet é doce, né? Ou amável, carinhosa. Voice é voz e message, mensagem. Só que essas três palavras, sweet voice message, estão descrevendo uma coisa só. Não é simplesmente uma message, não é simplesmente uma mensagem. É uma voice message, é uma mensagem de voz. E não é qualquer mensagem de voz. É uma doce, é uma mensagem de voz amável, é algo muito carinhoso que ele está enviando para a mãe dele. Então, por isso que a gente tem essa sequência de informações. Sweet voice message. Eu poderia tirar o sweet, eu poderia tirar o voice. E a gente poderia ter simplesmente aqui recorded a message. Porque aqui já fica subentendido, né? Recorded a message. Então você já sabe que é uma voice message, mas mesmo assim. Então o que é legal? Sempre vai ficar mais perto da palavra principal, que aqui é o message, as informações que forem mais relevantes. Então message já estaria a mensagem completa aqui. Voice message deixa mais claro ainda do que realmente se trata. Agora, sweet voice message, o sweet teoricamente é o menos necessário aqui nessa sequência de informações, nessa sequência de características, ok? Então por isso que a gente diz sweet voice message e não voice sweet message. E você viu que tem esse a aqui? Esse a é um artigo indefinido, ou seja, significa uma mensagem de voz. Não é a mensagem de voz, ok? É uma. Tem aula no canal sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Camille, mas por que ele falou a sweet message? Por que ele não falou one sweet message? Porque nesse caso, nós não queremos destacar um número de mensagem e ser específico. Ele só mandou uma mensagem pra mãe dele. Não é isso, ele mandou uma mensagem. O foco tá na mensagem e não na quantidade, não no número de mensagens. Nós iremos usar o numeral quando o número for mais importante, quando a quantidade for mais importante. Happy birthday, Mom! I love you and I hope you eat lots of cake. Então, happy birthday, mom! Feliz aniversário, mãe! E, gente, happy birthday é o que a gente diz pra feliz aniversário de quando a gente nasce mesmo, do nosso aniversário, tá? Quando a gente tá dando feliz aniversário de casamento, por exemplo, a gente fala happy anniversary.
Happy anniversary. E quando é parabéns de você fez algo muito bem feito, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua formatura, a gente fala congratulations. Congratulations, ou até mesmo a redução disso que é congrats. Congrats. Aí você também pode ver nas redes sociais o pessoal escrevendo Happy B-Day, né? De Happy Birthday. Ao invés de escrever a palavra inteira, Happy B-Day. Feliz dia B, dia do nascimento. Então, Happy Birthday, Mom! E olha só, nós temos essa vírgula também, né? Essa vírgula é para separar que nem a gente faz no português. Então, parabéns, vírgula, fulana, né? Mesma coisa. I love you, eu te amo, and I hope you eat lots of cake. E eu espero, eu desejo que você coma muito bolo. Lots of cake é muito bolo? Sim, lots of cake é uma das formas que nós temos para falar muito em inglês. E aqui a gente não está especificando também quantidade. Eu espero que você coma muito bolo. Eu não tô falando número de pedaços. Ah, eu espero que você coma 2 pedaços de bolo, tá, mãe? Não, eu espero que você coma muito bolo para você aproveitar. Então, lots of é quando nós queremos dizer muito, sem especificar quantidade. Mas é claro que eu tenho outras formas de falar isso. Eu posso ter a mesma intenção e usar a lot of. Então, ao invés de falar lots of cake, eu posso falar a lot of cake. Mesma coisa. Mas, se eu quiser dar essa intenção de quantidade, de número de pedaços, eu posso falar I hope you eat many pieces of cake. Eu espero que você coma muitos pedaços de bolo. Pieces, pedaços, já é contável, mas mesmo assim a gente tá falando muitos pedaços de bolo, ok? Feeling proud, he pressed send without checking the contact. Então, se sentindo orgulhoso, ele apertou enviar sem verificar o contato. Mais uma vez, nós temos uma vírgula. Por quê? Nós fizemos uma pequena inversão nessa frase. Nós colocamos a forma que ele está se sentindo antes do que ele fez. Porque eu também poderia dizer a mesma frase com feeling proud no final e sem vírgula. Então, he pressed send without checking the contact, feeling proud. Mas não soa tão natural e não fica tão organizado para quando a gente está contando uma história. Então, por isso que a gente traz o feeling proud pro começo. E é muito comum você ver verbos no começo da frase, que é o caso aqui, com ing. E aí eu vou recomendar para que você assista a minha aula sobre palavras com ing para entender o porquê que isso está acontecendo nesse caso. Combinado? Então dá uma olhadinha aqui na descrição da aula. He pressed. Aqui, mais uma vez, mais uma ação no passado. Ele apertou. Mas olha só, qual que é o som? Press é um verbo irregular, mais o ed. E a gente não fala pressed, a gente fala pressed. Pressed. Então ele apertou enviar without checking the contact, sem verificar o contato. E aqui nós temos without, que é sem. Checking, sem verificar. Esse check aqui vem com ing porque ele vem depois de uma preposition, que é uma preposição. Então é muito comum você ver isso, tá? Sempre quando você tiver uma preposição e depois uma ação, depois um verbo, ele vai vir com ing. Então sem verificar, sem ver o contato. A few seconds later, his boss replied. Então, alguns segundos depois, o boss dele, o chefe dele, respondeu. Aqui mais uma vez, mais uma vírgula, porque eu também poderia escrever e falar essa frase de outra forma. His boss replied a few seconds later. Mas a gente tira a atenção, a gente tira o contar da história, né? Então, por isso que é muito comum a gente ter essas inversões em frases em inglês com essa vírgula aí no meio. Mas tem que ter a vírgula. E a few são alguns segundos depois. A few é a mesma coisa de some. Some seconds later, a few seconds later, alguns segundos depois. Então, later é depois. Late, sem o R ao final, é atrasado, ok? Late. Later, mais tarde, depois. His boss, mais uma vez, ó, o chefe dele, por isso que é his boss, não é he boss, ou him boss. His boss replied. E veja bem, reply é um verbo que termina com Y, mas quando a gente leva ele para o passado, a gente faz essa modificação. Tira o Y e adiciona ed. E ainda assim falaremos replied, não falaremos replied. Replied. Thanks, Leo, I'm not your mom, but I will eat cake. Então, obrigado, Léo. Mais uma vez, olha aí a vírgula no começo. Thanks, Leo. E aqui mais uma vírgula. E olha só que legal. Essa aqui vem porque depois nós temos o quê? Um dos nossos fanboys, que é uma conjunction, que é o but, né? O but, ele vem para reunir duas frases diferentes. Nós temos uma frase independente, I'm not your mom.
Essa é uma afirmação, ponto final. Se a frase terminasse aqui, a gente já tem toda a informação que a gente precisa. Mas aí a gente tem a segunda frase, I will eat cake. Eu vou comer bolo. Essa frase fica meio solta, ela é dependente da primeira frase. Então, o but, ele vem para unir essas duas frases e para isso a gente vai precisar usar a vírgula antes. Então, obrigado, Léo, eu não sou sua mãe, mas eu vou comer o bolo, ou seja, eu aceito o bolo. Agora você se vire para arranjar um bolo para mim. I will eat cake. Leo stared at his phone, then whispered, I guess I need a new job. Né? Então, o Leo stared at his phone, ou seja, ele ficou olhando para o celular dele, incrédulo. He stared at his phone. Então, não é que he looked at his phone, tipo, ele olhou pro celular dele. Não, ele ficou abismado, encarando o celular dele, olhando sem acreditar no que ele tinha feito. Leo stared at his phone. Então, to stare é olhar, mas é olhar fixamente, tá? E a gente tem outra ação no passado, que é whispered. Então, stared, a gente só adicionou o D no final, e whispered, a gente adicionou ED no final. Mas os dois têm a mesma pronúncia, olha só. Stared, whispered, né, com um Dzinho bem leve. E mais uma vez, duas ações seguidas. Ele olhou pro celular dele e então sussurrou, I guess I need a new job. Eu acho que eu preciso de um novo emprego. E mais uma vez, olha aqui, a new job, um novo trabalho, um trabalho novo. Então a característica ela sempre vem antes do que a gente está descrevendo. New job, trabalho novo. New, novo, job, trabalho. New job. E aí, me conta, o que você achou dessa aula? Você vai colocar minha recomendação em prática e assistir essa aula de novo agora só ouvindo e repetindo? Sem ler? E você gosta desse formato? Você acha que ele funciona bem pra você? E me conta se você aprendeu algo novo também com essa aula. Ah, e sabe o que eu tava pensando? Me conta aqui embaixo qual que você acha que é o seu nível atual de inglês. Porque assim eu posso focar em produzir mais vídeos para essa série aqui do canal de acordo com os níveis que vocês colocarem aqui. E claro, para eu saber que você ficou aqui até o final, junto do seu comentário, coloque também aquele bolo de aniversário, sabe o emoji de bolo de aniversário? Adiciona aí. E ó, peraí, se você ficou até essa hora do campeonato aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu, aproveite esse momento, se inscreva aqui no canal, nós temos dicas e aulas de inglês toda semana para vocês, já dê o seu like também para apoiar o meu trabalho e melhor ainda é se você ativar o sino de notificações para você não perder nenhuma aula, nenhuma novidade, nenhum conteúdo incrível de inglês para vocês. E é isso, guys, thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one. Te vejo semana que vem. Bye! O vizinho tá gritando, o cachorro tá latindo, tá ótimo.